UNIG, Universidade de Iguaçu. Tema integrador 4, Engenharia Elétrica, Sistema de Automação Residencial para Eficiência Energética, Adriano Manhães Alves, 2026. Sistema de Automação Residencial para Eficiência Energética, Fase 1, Problema e Escopo. Problema identificado: luzes que ficam acesas sem necessidade, falta de controle automático e desperdício de energia. Como objetivo do projeto, nós temos reduzir o consumo de energia, automatizar a iluminação e permitir controle manual e automático. Ainda na fase 1, envolvendo problema e escopo, nós temos os requisitos do sistema, que conta com controlador, Arduino Uno, sensor de presença PIR, sensor de luminosidade LDR, resistores, LED, botão manual, alimentação 5 volts e linguagem C++ para Arduino. Diagrama de blocos. Temos ali o PIR, temos sensor LDR, o Arduino, o LED e botão manual. Junto à fase 2, nós temos o projeto de sistema, a montagem no Tinkercad, componentes básicos, Arduino Uno, um sensor PIR, um LDR mais resistor, um LED mais resistor e um botão. Nesse momento, apresento a vocês a placa Arduino. Vamos iniciar falando sobre o conector DC, que é justamente uma fonte de alimentação de energia elétrica para que a placa ela possa funcionar. Nós temos um regulador de tensão para 3.3 volts, nós temos pinos analógicos, temos um conjunto de microcontrolador e cristal responsável pelo controle e leitura de todos os dados da placa. É nesse microcontrolador que nós colocamos o código C++ para que o projeto ele possa rodar dentro da placa, ele possa ser executado. Temos o conector para gravação ICSP do Atmega 328. Nós temos o microcontrolador para gravação, pino 0 e pino 1, TX-RX. Temos LEDs de status da comunicação serial entre a placa e o computador. Quando você está lançando os dados do computador para o microcontrolador, esse pino 0 e o pino 1, esse sistema, assim como é o caso do LED, o LED vai estar sendo acionado, demonstrando que há uma comunicação entre a placa e o computador, e por esse fato nós evitamos utilizar tanto o pino 0 quanto o pino 1. Temos os demais pinos digitais, temos o pino 13 e o LED conectado ao pino 13 do Arduino. Esse pino 13 ele é um ponto especial porque uma vez que você não tem um LED externo, você utiliza esse pino 13 e o LED da placa ele vai poder atuar demonstrando o que você pôde idealizar junto ao seu sistema por conta dessa condição de ligação. Nós temos ali o conector para gravação IC-SP do Atmega 16U2, temos o botão de reset e temos também o conjunto microcontrolador e cristal que faz a interface USB com o computador. É quando você tem esse sistema Arduino, ele sendo ligado ao computador, sendo alimentado pelo computador para que os dados possam ser colocados no microcontrolador e depois você poder executá-lo. Temos o conector USB tipo B, que é justamente o ponto onde você vai estar utilizando para lançar a programação C++ do computador para o microcontrolador, assim como também você realizar uma alimentação de energia elétrica, uma vez que você não está utilizando o conector DC. Então esse é um outro ponto para que você possa lançar essa energia e fazer com que a placa ela possa ser alimentada, ela possa funcionar com energia elétrica. Temos ali justamente o mecanismo, ponto
onde impede que o USB do controlador seja danificado. Em caso de sobrecorrente acima de 500 mA, regula a tensão DC para 5 volts e nós temos um ponto ali para regular a tensão DC para 5 volts também. Então, dessa forma, nós conhecemos um pouco mais sobre essa placa Arduino e o quão interessante é poder fazer os projetos e executar através desse sistema. Aqui nós temos o sistema montado no Arduino. Nós temos o sensor de presença, nós temos sensor de temperatura, nós temos uma lâmpada LED, nós temos um botão. Nesse momento o sistema ele está desligado. Quando ele é acionado, o sistema ele passa a operar. Então, neste momento, nessa simulação no Arduino, nós temos ali o sensor de presença ele atuando, assim como o sensor de temperatura, a lâmpada LED acesa, o botão ele sendo utilizado para realizar o acionamento manual. Então, uma vez que eu alimentei a placa, eu tenho a condição de fazer com que tudo possa funcionar, uma vez que a programação esteja correta e lançada da maneira adequada junto ao microcontrolador. Nesse momento, eu apresento a vocês a visão esquemática junto ao projeto. O código Arduino C++, é esse código que nós lançamos lá no microcontrolador para que ele possa fazer com que a placa ela desempenhe o que está programado. Nesse caso aqui, eu estou utilizando o Tinkercad, onde é feito esse lançamento do código e depois é feito também a verificação para saber se esse código ele está funcionando ou não. Se houvesse qualquer alteração na parte inferior, escura, as letras, ao invés de estar em branco, estariam em vermelha, indicando o ponto que deveria ser corrigido. Mas, como podemos observar, tudo ok, tudo pronto para execução. Logo, Sistema de Automação Residencial para Eficiência Energética. Esse projeto ele contou com a utilização de uma lâmpada de LED de 10 watts para o teste de eficiência e foi observado o seguinte: situação, sem automação, consumo de 100%, 24 horas por dia, ou seja, 7,2 kWh por mês, o que equivale a R$ 11,16, tendo em vista que foi utilizado a concessionária Light, os valores da concessionária Light como referência para fazer essa projeção, essa estimativa. Quando nós temos essa situação com automação, nós temos um consumo de 60% de energia. Então, são 9,6 horas por dia, o que vai gerar 2,88 kWh por mês, o que equivale a R$ 4,46. Ou seja, o consumo de energia 100% sem automação, 60% com automação. Conclusão, uma economia de 40%, sendo algo hipotético, o que resultaria em R$ 6,70. Então, para a gente compreender o quão interessante é a gente ter um projeto para tornar mais eficiente o consumo de energia no lar, o consumo de energia na residência. Muito obrigado, sou Adriano Manhães Alves, aluno da UNIG, estou no 4º período e estou aberto para toda e qualquer dúvida, perguntas podem ser enviadas para que eu possa estar respondendo.